Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês, queridos e queridas ouvintes aqui da Rádio Esotérica FM, queridos telespectadores e também nossos visitantes do site da Levir, a loja esotérica virtual, nosso canal do YouTube e todos aqueles que nos acompanham aí nas gravações. Sejam uma vez mais bem-vindos ao programa Lux Esotérica, que traz temas da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo e principalmente da teosofia, a sabedoria divina, essa grande doutrina que é a incorporação dos princípios espirituais do Oriente, agora sendo divulgados no Ocidente sob o nome de teosofia. Aquilo que na Índia, que se perde nas brumas da história, ela era chamada de Brahma Vidya, ou a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, Gupta Vidya, a sabedoria secreta, e desde o advento dos escritos de Madame Blavatsky, ela vem sendo chamada de teosofia. Mas não importa o nome, ouvintes, o que importa é a fonte desses conhecimentos, que são os santos seres, os mestres da grande fraternidade branca, que está aqui para auxiliar todos os homens, todos os seres humanos que buscam realmente informações fidedignas sobre a evolução espiritual, pois nós estamos aqui para evoluir, ouvintes. Deus tem um plano para esse nosso sistema solar e o nome desse plano é a evolução. Não há nada neste nosso sistema solar que esteja parado, que esteja estacionado em termos evolutivos. Há aquelas entidades que estão involuindo e há aquelas que estão evoluindo, mas todos estão fazendo um movimento, ouvintes, porque antes de atingir a nossa evolução, nós também mergulhamos profundamente na matéria e hoje já somos seres extremamente poderosos. Devemos sempre nos recordar disso, pois o ser humano já tem uma autoconsciência, já tem poderes de percepção, tem uma consciência que retém o conhecimento, uma memória que permite com que ele possa concatenar as suas experiências, e é por isso, ouvintes, que nós defendemos aqui algo ainda maior. Defendemos a transcendência, a possibilidade de ir mais longe. E o livro que nós estamos estudando com vocês, A Luz do Santuário, é um relato, ouvintes, de mais de 6 décadas da vivência exatamente da teosofia, do esoterismo, por meio desse grande iniciado que foi Geoffrey Hodgson. E nós já vamos começar aqui o programa de hoje com uma pequena entrada do seu diário oculto de 23 de junho de 1940, quando ele fala sobre a fantasia. E Geoffrey Hodgson nos diz aqui: repito que o teste do status evolutivo de um indivíduo é a extensão de sua fantasia a respeito de si mesmo. O adeptado realmente significa a ruptura e o desaparecimento final da fantasia. A crucificação mostra e marca esta realização. É esta entrada, ouvintes, que inicia o nosso programa de hoje, e nós só podemos realmente concordar com o Geoffrey Hodgson, apesar de que todos nós ainda estamos muito longe desse ponto, ouvintes, quando será possível a cada um de nós, ouvintes, ao seu devido tempo, se elevar até aquele ponto que Jesus, por exemplo, expressou, de que cada ser humano precisa alcançar
a direta estatura do Cristo. E esse ideal, ouvintes, que está diante de todos os cristãos e afeta diretamente cada um de nós aqui no Ocidente, é realmente o ideal de se tornar um mestre. É esta a grande diferença, ouvintes, entre a teosofia de todas as religiões, de todas as correntes que não tem esse fundo de conexão com a doutrina oriental. O esoterismo oriental promulga a doutrina de que todos os seres humanos podem não só evoluir, mas alcançar a perfeição, alcançar aquilo que Jesus denominou a perfeita estatura do Cristo. E isso, ouvinte, significa ser um ungido, porque Cristo significa exatamente isso, ungido pelo Espírito Santo de Deus, unido à sua essência mais profunda. Isso está no íntimo de cada um de nós, e isso, ouvintes, vai ser obtido individualmente, pois a doutrina dos mestres orientais, a Sagrada Teosofia, que foi delineada nos escritos de Madame Helena Blavatsky, principalmente em A Doutrina Secreta e Isis Sem Véu, ali está, ouvintes, descrita o método, está descrito o método de evolução, que é totalmente uma meritocracia. Ou seja, todos nós vamos evoluir por nossos próprios esforços. Nenhum mestre jamais poderá conceder nenhum poder real ao discípulo que ele não tenha lutado, não tenha perseverado para obter. Deus não dá presentes a nenhum ser humano, ouvintes, nenhuma dádiva, a não ser essa vontade de viver, de lutar, esta vontade espiritual que todos nós temos no nosso coração. E então, ouvintes, cada um tem hoje aquilo que realmente merece dentro do seu karma, daquilo que amealhou dentro das suas centenas e centenas de encarnações humanas. Por toda a nossa peregrinação, nós conseguimos realizar aquilo que nós somos hoje. E temos muito mais a realizar. E, como bem disse aqui Geoffrey Hodgson, o grau de mestre significa o desaparecimento final da fantasia, ou seja, da visão distorcida do que nós realmente somos. E mais ainda, ele diz que a crucificação, que é a quarta grande iniciação dentro da fraternidade branca, que inúmeros seres, não só o Mestre Jesus, mas todos os grandes seres passaram por esse momento crítico. O momento em que se rompe os laços com o apego à personalidade, às suas preferências, aos seus gostos, às pessoas amadas. E nós vemos isso personificado na vida de Jesus, como ele se destacou, se afastou da sua família, dos povoados onde ele viveu os seus primeiros anos, e foi buscar o conhecimento sagrado no Egito, na Ásia, se iniciou, se iluminou e depois veio simplesmente trazer a boa nova, o seu evangelho para a Terra Santa, que mal o recebeu, infelizmente, mas o fato que ele transcendeu as limitações do momento da crucifixão. E esperamos, ouvintes, que cada um de nós tenha condições muito melhores de atingir esse nível do que tiveram os mestres que nos
precederam. Pois o atingimento do mestrado por cada um de nós é apenas uma questão de tempo. Pois o futuro da humanidade é glorioso, ouvintes, pois nós teremos, no devido tempo, milhões e milhões de seres encarnados nesse planeta que atingirão esse nível. Mas ele só será atingido quando as falsas doutrinas, quando a fantasia, a ilusão não tiver mais poder sobre o ser humano e nem a nossa sociedade humana estiver organizada sobre esses pilares, falsos pilares, esse alicerce de areia que solapa diariamente as nossas possibilidades. E em 25 de junho de 1940, nós temos aqui uma outra entrada do Diário de Geoffrey Hodgson, que nos diz o seguinte: na vida oculta, privilégios, posições e favores recebidos do exterior, ainda que recebidos com gratidão, são bem menos importantes do que as mudanças que ocorrem no interior. O que está ocorrendo dentro de você é a pergunta de suprema importância e nunca mais premente do que quando favores e preferências lhes são dadas. O silencioso desabrochar da misteriosa flor da vida dentro da alma, seu crescimento em beleza e fragrância, em delicadeza e sensibilidade. Essa é a experiência de grande importância, o verdadeiro sinal de progresso espiritual. Olhe para o interior, deve ser o lema do ocultista, especialmente em meio aos sucessos exteriores. Ouvintes, uma instrução clara e que está de acordo, inclusive, com os preceitos da Raja Yoga, é o contentamento que o discípulo, que o iniciado tem que ter. E Geoffrey Hodgson fala aqui dos favores e do sucesso exterior, mas o contentamento, ouvintes, deve acontecer não só nos melhores momentos, bem como nos piores momentos, tanto na fortuna quanto na carência. O ser humano deve ser o mesmo e o ocultista deve estar consciente disso, porque as condições exteriores, ouvintes, realmente variam. A saúde pode estar bem, em outro momento fraquejar. O dinheiro pode fluir no momento e outro ele pode cessar de vir. Mas o ser interno estará sempre ali, ouvintes. E, melhor ainda, ouvintes, a flor da alma, ela cresce continuamente, mesmo nos momentos mais escuros, mesmo quando a nossa imaginação pode crer que não há progresso. Porque enquanto o ser humano rega a sua plantinha interior com leituras, com conhecimentos, frequentando os ambientes onde há energias superiores, estando em contato com pessoas que elevem a consciência e principalmente se dedicando à autoobservação, ao autoconhecimento, a flor da vida interior continua a crescer. Mesmo naqueles momentos de sofrimento, momentos de depressão, momentos terríveis, ouvintes, onde o ser humano fraqueja, em mares às vezes turbulentos, onde a barca da consciência parece que vai afundar para valer. E às vezes ela dá cambalhotas e afunda por alguns momentos, mas ali à frente ela ressurge, porque realmente, ouvintes, o que importa é esse progresso interior, porque já nos revelaram os grandes iniciados que estiveram nesse mundo
a grande coisa que realmente é permanente no universo é justamente aquilo que não é permanente. É a impermanência. A impermanência é constante. Então, daqui a 50 anos, ouvintes, quantos de nós estará aqui ainda na Terra? Daqui a 100 anos, com certeza, ninguém entre nós que está aqui nesse momento estudando, ouvintes, ninguém estará mais encarnado. Nós estaremos já no mundo espiritual. Quiçá alguém já pode até estar se preparando para voltar. Mas, ouvintes, a alma ela vai prosseguir e ela vai levar da nossa vida o melhor que nós tivermos colhido. Das flores, das virtudes, das joias de sabedoria que nós tivermos recolhido durante a nossa vida, a alma vai tecer uma joia e vai engastar essas belezas, vai perfumar a sua essência com o melhor que nós tivermos levado até ela. E o melhor que se leva para a alma, ouvintes, são aqueles momentos de completa não fixação no eu, de impessoalidade, momentos de amor, momentos de transcendência, momentos de elevação, onde pela devoção, pela beleza, pela compreensão, nós vamos além do nosso ser, nos integramos aos outros seres humanos, pelo amor, pela beleza, pelo desfrute do contato com outras almas. Tudo isso, ouvintes, vai ficar permanentemente gravado na nossa alma. Enquanto que posses, valores, títulos, posições sociais, econômicas, políticas, tudo isso é ilusão, ouvintes, e vai ser transformado em pó no tempo que está sendo percorrido. E Geoffrey Hodgson tem mais uma belíssima entrada aqui de 26 de junho de 1940, quando ele fala dos defeitos que todos nós com certeza possuímos. E ele nos diz aqui: podem existir sérios defeitos na natureza do aspirante, e mesmo assim ele pode continuar a aspirar e a trabalhar com sucesso. Um vaso de vidro pode ficar de pé e até mesmo conter flores, mesmo estando rachado ou até quebrado. Porém, um movimento pode fazer com que ele caia em pedaços no chão. Felizmente, a alma humana não é tão quebradiça como o vidro. Também, ela cresce perpetuamente e se emenda, mesmo depois de uma queda. No entanto, os defeitos devem ser eliminados o mais rápido possível. Ouvintes, um comentário muito feliz de Geoffrey Hodgson, porque aqueles que acompanham aí as nossas publicações no Facebook, sempre que nós estamos aí pelas tardes, né, trabalhando nos momentos livres, a gente coloca lá no Facebook algumas frases de sabedoria e muitas delas vão exatamente nessa direção. Como bem disse Geoffrey Hodgson, ouvintes, um vaso quebrado também pode conter uma flor. E cada um de nós, ouvintes, nós somos vasos, sequer vasos de vidro translúcidos. Na verdade, nós somos jarros de barro mal acabados com a argila da terra, que a nossa alma moldou o melhor possível para que dentro desse vaso de argila, que é o corpo, ela pudesse depositar as flores das qualidades do nosso caráter que vem da nossa alma.
E, ouvintes, quando o ser humano, caminhando como esse vaso aqui na terra, ele se tomba, ele se racha, ele se quebra, se fratura com os combates, com as vicissitudes que acontecem no dia a dia, com a necessidade de sobreviver, de ter que lutar e competir com outros seres humanos pela posição social, pela própria sobrevivência, o salário que nos faz viver para manter o nosso teto, a nossa vida, a nossa família. Essas fraturas, ouvintes, mesmo assim não impedem que as flores da nossa alma estejam aqui. Na verdade, quebrar completamente o vaso da nossa existência é quase impossível. E nós vemos que mesmo as pessoas com sérias limitações físicas, com doenças que trazem limitações gravíssimas, com defeitos congênitos que são frutos do karma do passado, ouvintes, pois nada é por acaso, mas a alma dessas pessoas ainda está ali, brilhando, pulsando, emanando as qualidades das suas almas. Só realmente uma pessoa completamente má, só uma pessoa que decidiu praticar conscientemente o mal é que transforma o vaso da nossa personalidade num ambiente absolutamente impossível para a nossa alma habitar. Todos os demais estão aptos, ouvintes, a manifestar essas qualidades. E há aqueles seres humanos que já são, ouvintes, vasos perfeitos de cristal, onde não só nós vemos a beleza das flores, mas vemos que dentro dele está a água da vida, da consciência, e ali, retirando a sua seiva, o caule dessas flores consegue vitalizar e revitalizar essas flores. São os mestres, são os discípulos, são os homens de bem, os homens de ética, que vivem nesse mundo não só para sobreviver, mas para viver, e reconhecem o seu semelhante e os auxiliam a evoluir. Então, ouvintes, o maior defeito que nós podemos ter no vaso da nossa alma é, infelizmente, não ser ainda um vaso translúcido que permitisse a qualquer pessoa perceber que nós somos uma alma, um espírito peregrinando pela matéria. Porque, infelizmente, a vida não pode, ouvinte, ser feliz se o indivíduo não é o reflexo da sua alma aqui na Terra. As doenças mais sérias que acontecem no corpo se devem exatamente a isso. Quanto mais distante uma pessoa está da sua alma, mais trevas, mais doenças, mais irregularidades, mais defeitos, que é o tema dessa entrada aqui de Geoffrey Hodgson, acontece na vida de alguém. E eles são inevitáveis, ouvintes, porque o defeito, o vício, o crime, ouvintes, eles não são inatos no indivíduo. Na verdade, uma pessoa que é pecadora, e todos nós somos pecadores, até eu mesmo que sou sacerdote deveria ter uma vida a mais límpida e mais bela possível. Tenho que reconhecer para todos, não só os meus fiéis na minha igreja, mas para vocês que me escutam, eu também sou um pecador. Porque o pecado, ouvintes, é o desvio do objetivo das nossas vidas, que é buscar realmente manifestar aqui no mundo aquilo que nós somos
lá dentro dos nossos seres. Nenhuma pessoa, ouvintes, pode se dizer completamente limpo e completamente santo, a não ser que ele tenha atingido esse sublime grau que os nossos mestres, os nossos adeptos atingiram. Até o último instante que precede a última das iniciações, a quinta e última iniciação que leva o indivíduo a se transformar num ser ascenso. Aí sim cabe o termo ascensão, quando a alma se une ao espírito e deixa lá para trás o vaso da personalidade. Até esse momento, ouvintes, o indivíduo ainda pode cair. E quanto mais alto se está, ouvintes, a queda pode ser mais feia. E nós devemos ler isso nas linhas da história humana, ouvintes, que as maiores bobagens, os crimes mais hediondos, as coisas mais abomináveis não foram propostas e foram realizadas no mundo pelas pessoas simples e ignorantes do povo, mas foram propostas e foram executadas justamente por pessoas que já tinham progredido um certo tanto na escala da evolução. Muitas eram pessoas educadas, eram reis, governantes, altos militares, e foram eles, ouvintes, que propuseram as guerras, foram eles que fizeram com que acontecessem as perseguições, as matanças, e promovem até os dias de hoje a desigualdade entre os seres humanos, e karmas muito realmente pesados são gerados dessa forma. Então, cada um de nós, ouvintes, deve procurar praticar essa nobre arte do refinamento, e quanto mais possível nós possamos, ouvintes, liberar o nosso caminho desses defeitos, melhor. Porque o vício, o defeito, o pecado, ouvintes, ele acontece quando nós não temos qualidades interiores, quando a alma é ainda jovem e quando se apresenta as situações. Se a alma não tem ainda qualidade, infelizmente abre-se o vácuo para que o indivíduo fique sem o aconselhamento do seu mestre interior, e é aí naquele momento que a pessoa fraqueja, é aí que ela comete os enganos, os desatinos, os crimes, e ela escorrega pelas veredas escuras, ouvintes, do pecado, e os defeitos ali são traçados no vaso do nosso ser. Então nós temos que buscar, ouvintes, desenvolver mais qualidades, e isso é uma questão de tempo, para que nós sejamos firmes no caminho correto, ouvintes. E o tempo passa rápido, ouvintes, quando a gente trata desse tipo de assunto. Já estamos terminando aqui o primeiro bloco do programa de hoje. Muito grato pela grande audiência daqueles que me acompanham ao vivo e de você também que está me acompanhando nas gravações. E como sempre, ouvintes, recomendamos àqueles que estão nos acompanhando já há algum tempo, nós precisamos do seu apoio, do seu patrocínio, para que esta e outras iniciativas que nós temos na internet consigam, ouvintes, sobreviver, pagar aí as suas despesas e nós continuarmos, inclusive, expandindo esse trabalho que há 17 anos está com vocês, ouvintes, gratuitamente na internet para os buscadores e com o patrocínio de algumas poucas almas, verdadeiros amigos, irmãos que nos apoiam para que nós possamos estar
à frente desse trabalho com o auxílio de vocês. Vamos ao nosso tradicional intervalo e voltaremos já com o segundo bloco do programa de hoje. Esotérica FM, irradiando força, poder e luz. Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. O universo conspirando a seu favor. Sim, amigos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, tratando nessa fase dos temas do livro Luz do Santuário, o Diário Oculto, de Geoffrey Hodgson, que está à disposição para vocês baixarem gratuitamente aqui no site da rádio e também na página da Levir, bem na página inicial. Inclusive na Levir, na primeira página, nós temos também outras obras deste que é o tradutor do livro Luz do Santuário, que é o nosso querido irmão Raul Branco, este grande pesquisador do cristianismo primitivo, do gnosticismo, e que está sempre alerta, está sempre a serviço da evolução da humanidade, e tendo conhecido esse livro, fez o favor de nos traduzir, ouvintes, um livro que realmente está renovando a nossa confiança, não só na existência dos Mahatmas, dos mestres, mas trazendo novas e realmente esclarecedoras passagens e contatos, mensagens diretamente dos mestres, e tudo isso traduzido na vida de uma pessoa que realmente viveu esses conhecimentos, que foi Geoffrey Hodgson. E continuando na esteira do que nós estávamos comentando no final do nosso primeiro bloco do programa de hoje, ouvintes, aqui a entrada de 6 de julho de 1940, de certa forma, arremata o assunto dos defeitos, dizendo aqui o seguinte: falhas no aço ou no vidro
podem ser consertadas pela fusão. Da mesma forma, os defeitos de caráter podem ser queimados pelo fogo da vontade quando concentradas sobre eles com alta pressão. Realmente o indivíduo que medita, o indivíduo que faz a auto-observação, ouvintes, pode realmente focalizar as qualidades contrárias que vão, assim como se faz um concerto, por exemplo, no metal, com a solda, que podemos dizer que são as qualidades opostas, e com o maçarico da consciência, ouvintes, pois o fogo da alquimia nada mais é do que a atenção da consciência sobre um determinado ponto, pois o símbolo do espírito da consciência é o fogo. Então, quando a alquimia diz que a substância tem que ser queimada, não é para se colocar a coisa numa fogueira e riscar um fósforo e atear fogo, ouvintes. O fogo da alquimia é o foco do fogo do nosso espírito, da nossa consciência sobre um determinado ponto. Então, as fraturas do nosso ser podem ser emendadas e a natureza do nosso vaso pode ser realmente melhorada e pode-se realmente evoluir muito assim. E em 8 de julho de 1940, Geoffrey Hodgson traz aqui uma importante comunicação provinda do mestre Polidorus, que foi o seu instrutor egípcio, que a partir de um certo momento tomou o discipulado de Geoffrey Hodgson em suas mãos. Então, Geoffrey Hodgson omite aqui o nome do mestre, mas nós sabemos que P, que é aquele que é mencionado, é o mestre Polidorus. Polidorus responde e usa palavras memoráveis. Diz o mestre: é muito fácil para os poderes das trevas influenciar qualquer um de nós, sem exceção, tanto em nossas fraquezas como em nossas qualidades. Somos geralmente inclinados a acreditar que é a outra pessoa que é influenciada pelas forças das trevas. Na verdade, o lado da escuridão não respeita pessoas, e no que me foi possível julgar até hoje, é extremamente imparcial em sua atenção. Realmente, quanto mais repudiamos o pensamento de que nós jamais poderíamos ser atacados pelas forças das trevas, mais provável será que estaremos temporariamente em suas garras. E arremata aqui com uma passagem das Escrituras Sagradas que se lê em São Paulo aos Coríntios, né? O primeiro livro, capítulo 10, versículo 12, em que lemos: aquele que julga estar em pé, tome cuidado para não cair. Realmente é uma questão muito interessante, ouvintes, e que está mencionada num livro também muito interessante, que já está em português, de Clara Coddes, publicado pela editora Teosófica, chamado Teosofia como os Mestres a Veem. E lá há um capítulo que menciona exatamente isso. Como as forças das trevas podem atacar e prejudicar a pessoa que é atacada e outras pessoas que estejam abaixo ou relacionadas com a pessoa que é atacada. E quando o mestre ouvintes fala forças das trevas,
Isso não quer dizer que sejam magos negros vestidos de preto com uns chapéus estranhos montados, né? Quem sabe se fossem bruxas montadas em vassouras estivessem circulando nos céus ao redor das nossas casas. Se fosse assim, seria realmente muito, muito fácil identificar e até abater essas forças das trevas. Porque as verdadeiras forças trevosas, ouvintes, são as pessoas, são os seres humanos que ainda estão fechados no egoísmo e na ignorância. Porque essas pessoas, muito frequentemente, são usadas como marionetes kármicas, como verdadeiros bonecos, como verdadeiros joguetes, para realmente colocar os indivíduos em provação e para lhes trazer o seu karma mais negativo. Porque, como bem disse aquele pensador brasileiro, o inferno são os outros, né? Mas o que o mestre alerta, ouvintes, e nós também devemos levar muito em consideração essa instrução, é que nós também, ouvintes, podemos estar sendo objeto do ataque, estar sendo usados, e nós mesmos podemos estar trabalhando para as forças das trevas. E como nós poderíamos estar sendo assim tão ignorantes, ouvintes? Toda vez que nós atuamos no mundo baseados no egoísmo e baseados na ignorância, nós, ouvintes, estamos trabalhando para as forças das trevas, porque é da ignorância e é do egoísmo que vem todas as confusões que acontecem na nossa vida e no mundo, na coletividade. Então não imagine, ouvintes, que as forças das trevas são realmente magos negros organizados, se bem que eles realmente existam, né? E obviamente que nenhum de nós deve cutucar, né, a onça com vara curta, se nós pudermos evitar pessoas, né, organizações que nós sabemos que são realmente da esquerda, que são realmente do egoísmo e que mexem com forças ocultas para se auto-beneficiar, para fazer trabalhos de magia, e nesse caso de magia negra, de magia cinza, né? Buscando benefícios, atacando as pessoas, lançando não só trabalhos de energias, né, negativas, mas também lançando maledicência, lançando comentários e inverdades sobre a vida das pessoas. Se nós pudermos evitar essas pessoas e essas organizações, ótimo. Agora, as forças das trevas não são apenas isso, ouvintes. E como o mestre também disse, só estamos repisando aqui o que o mestre disse, porque ele já foi muito mais feliz na formulação. Nós todos, ouvintes, podemos ser atacados por essas forças e podemos agir a favor delas se nós estivermos realmente inconscientes do que nós estamos fazendo. Vou dar um pequeno exemplo só para vocês sentirem a extensão dessa possibilidade de sermos usados pelas forças negativas. Como quando, por exemplo, cada um de nós que tem o seu carro, o seu veículo, quando nós estamos conduzindo, ouvintes, nós temos que estar conscientes que potencialmente aquele veículo é uma arma e que se nós não dirigirmos de acordo com as leis de trânsito, obedecendo a velocidade indicada e sempre atentos ao que está acontecendo à nossa volta, a partir do momento que nós estamos ali nos deslocando a
dezenas de vezes mais rápido do que o ser humano pode andar. E olha que quando nós estamos andando na rua, nós já trombamos, já tropeçamos nos outros. O que dirá, ouvintes, quando nós estamos a 60, 70, 80 km por hora? Ali, ouvintes, se passar uma outra pessoa que tem um karma negativo e nós estivermos lá dentro do carro, completamente inconscientes, assobiando, ouvindo rádio, batendo papo com o nosso amigo carona e seja lá o que for que nos tire a atenção, ouvintes, o karma pode nos levar a colidir fortuitamente, né? Aparentemente, né? Fortuitamente com a outra pessoa e nós acabamos virando agente do karma dessa outra pessoa. Mesmo que nós tenhamos saído de casa sem imaginar, hoje posso bater o carro e machucar alguém, atropelar algum pedestre, colidir com outro automóvel, isso pode acontecer. E em todas as situações em que nós estivermos em contato com outros seres humanos, nós devemos estar muito conscientes que nós somos realmente todos passíveis de sermos usados pelas forças involutivas. Porque, como já disse isso aqui milhões de vezes, como bem disse Jesus nas Sagradas Escrituras, os escândalos, ouvintes, as coisas ruins hão de vir, terão que vir, ouvintes, pois o karma traz de volta o que cada pessoa merece, seja bom ou seja ruim. Mas, como bem disse o Mestre Jesus, ai daqueles pelos quais os escândalos, as coisas ruins virão. Então, se nós estivermos lá em qualquer situação e formos usados para esgotar o karma de alguém, nós também vamos sofrer as consequências. Daí, ouvintes, que até as nossas qualidades podem ser usadas contra as pessoas, né? Isso é uma coisa difícil de entender, mas se vocês observarem que quando o indivíduo chega, principalmente nos postos de poder, nos postos de mando, ali quando o indivíduo deveria expressar, né, o mais elevado, mais elevadas capacidades do seu caráter, do seu conhecimento, da sua sabedoria, ali, ouvintes, que nós vemos que é o teste de ferro realmente, onde muitas pessoas caem, né? Como bem diz a sabedoria popular, se você quiser realmente conhecer uma pessoa, dê poder a essa pessoa, porque aí quem tem poder, o poder só existe se ele é exercido contra as outras pessoas e contra a natureza, mas principalmente contra a natureza, intervindo nas situações do mundo. E são poucos aqueles que conseguem ser sábios naqueles momentos. Então, mesmo pessoas que nós aparentemente achamos que são completamente ilibadas, preparadas, quando são colocadas na pressão do poder, essas pessoas podem e muitas delas realmente deverão manifestar a fadiga do seu caráter e fazer coisas negativas, ouvintes. Então, realmente temos que vigiar e orar muito para não incidirmos aí nessa situação. E Geoffrey Hodgson nos diz aqui também hoje sobre a senda e a impessoalidade. É um tema muito recorrente aqui nesse diário do Geoffrey Hodgson, e ele nos diz o seguinte: a senda, né, o caminho de evolução das iniciações, a senda é o fato mais impessoal na vida pessoal do discípulo. Ele deve aprender a se aguentar sozinho, inteiramente só,
Ele deve contar somente com sua própria força, sua própria visão e compreensão. Porque em todos os testes e provações, nada mais poderá lhe ajudar. Ele e sua busca são manifestações impessoais de uma força de vida impessoal e sempre ascendente. O fato da focalização desta vida numa individualidade por um certo tempo e um certo propósito não altera o fato de que ela mesma é impessoal. Com certeza, os testes de um neófito são penetrantes e severos. A lição é, aparentemente, completa impessoalidade e insensibilidade à opinião alheia. Não importa quão elevadas, sempre com a exceção dos mestres. É realmente uma reflexão muito interessante que nós devemos ter nas nossas vidas, ouvintes, porque realmente a evolução do indivíduo é uma questão artesanal. Cada um de nós, ouvintes, está forjando a evolução da sua própria alma conforme nós vamos vivendo nesse mundo. E aquele que se aproximou já dos mestres ou que está se aproximando deles, e mais ainda aqueles que já conseguiram encontrar o caminho que leva aos mestres, que leva até a iniciação, e mais ainda aqueles que já encontraram com os mestres e foram iniciados por eles, todos têm que estar sabendo que o que se está pedindo com essas iniciações, com o trilhar desse caminho, é uma coisa que implica realmente algo muito forte. Implica saldar todo o karma das vidas passadas, liquidar as dívidas do pretérito, ouvintes, e assim abrir caminho para um novo nascimento, num novo nível de existência, que é aquele que habita os discípulos e os próprios mestres de sabedoria. Para se esgotar esse karma, ouvintes, realmente o indivíduo tem que encontrar com todas aquelas pessoas com as quais ela tenha esses débitos, ela tem que resolver essas questões. Se não puder ser resolvido dessa forma, hão de vir doenças, desequilíbrios, dificuldades, quer sejam externos ou internos. Então, se vocês analisarem a vida dos indivíduos, justamente aqueles que estão mais elevados na senda, são justamente aqueles que ficam na maior pressão e que estão sujeitos aos maiores desequilíbrios. Então, aquele que está realmente no teste, que está na provação, que está liquidando os seus débitos karmas, essa pessoa quase nunca, ouvintes, é uma pessoa que está aparentemente equilibrada ou aparentemente tranquila. Só a tranquilidade da meditação é que é certa, porque a vida da pessoa vai realmente passar por sérias limitações, porque o karma de centenas de encarnações às vezes é muito, muito pesado, e não é numa vida só que o indivíduo vai conseguir pagar isso. Desde o momento que a pessoa recebe a primeira iniciação até ela chegar ao grau de mestre, se passam entre 7 a 10, 12 encarnações, em que o mestre tem que acompanhar o discípulo em todas essas vidas. Então é por isso que os mestres são muito reticentes em admitir novos discípulos, porque eles sabem que a questão vai se desenrolar
durante muitas vidas. E para finalizar aqui, ouvintes, o programa de hoje, vamos a mais uma última entrada do Diário de Geoffrey Hodgson, que nos fala de Atma, a vontade divina, espiritual em nós, o novo nascimento, a estrela sobre o bebê. E diz aqui Geoffrey Hodgson: o que é a realidade? Atma e nada mais. A chama de Atma que finalmente desce ao centro da consciência e queima ali como uma labareda. O verdadeiro nascimento de Cristo não é somente de Budi, a intuição. Ela é de Atma, ou a vontade espiritual, envolto na intuição, ou Budi. E é poder revestido com sabedoria, vontade no centro do amor universal, a estrela acima de Cristo. Somente essa é a realidade por trás da individualidade. Atma é, acima de tudo, tão universal como o sol e seus raios. Quando o aspirante finalmente encontra seu Atma, seu reinado começa. Quando ele torna-se Atma, ocorre sua coroação. Ele, então, será um adepto, um mestre, imortal e livre. É de uma extrema amplitude, ouvintes, aqui as palavras de Geoffrey Hodgson nesse ponto, porque no final das contas, ouvintes, nós somos esse termo sânscrito que é Atma, uma palavra que não tem similar nas línguas latinas, nas línguas ocidentais. Atma, que simboliza a vontade divina, a vontade espiritual, aquela vontade de viver, ouvintes, que impulsiona todos os seres desse planeta, desde a célula, desde o ser unicelular até os minerais, os vegetais, os animais, os insetos, todos os seres humanos, todos os seres visíveis e invisíveis, ouvintes, estão aqui nessa terra aos bilhões e bilhões, trilhões e trilhões de seres. Se nós tomarmos todos os reinos, todos têm essa vontade de viver, porque é a vontade de Deus que está impressa no ser humano e em todos os seres. Só, ouvintes, fenece o ser humano quando ele não consegue mais registrar, não consegue vibrar essa vontade de viver dentro do seu ser. Porque todos os outros querem viver, querem existir, e as pessoas mais evoluídas querem, ouvintes, progredir, querem evoluir espiritualmente. E o indivíduo que medita, ouvintes, finalmente descobre o poder que era voltado para o exterior, quando se desejava os objetos, quando se desejava as pessoas, os bens, os prazeres, as questões exteriores, quando esse desejo exterior, através da meditação, o indivíduo começa a olhar para dentro, ele descobre o Atma, quando ele percebe que aquilo que é para fora pode ser exatamente a energia que vai construir o seu eu interno. O indivíduo começa a perseverar com vontade nas práticas, nas disciplinas espirituais, no prazer pela leitura, no prazer de escutar aquelas pessoas que falam dos temas santos, na vontade, ouvintes, de se melhorar e de deixar para trás aquelas coisas que eram verdadeiramente exteriores.
Então, o raio congelado de Atma começa a atuar na vida do indivíduo, e como diz aqui o Geoffrey Hodgson, Atma é, acima de tudo, tão universal como o Sol e seus raios. E desejo a toda a nossa audiência que cada vez, ouvintes, mais fortemente vocês descubram esse poder da vontade espiritual, esse poder de Atma nas suas vidas. E pelo avançado da hora, ouvintes, nós temos que botar ponto final no nosso programa de hoje e vamos encerrar convidando aqueles que assim quiserem para nós fazermos uma última vibração, fechando os nossos olhos, sintonizando uma vez mais o nosso batimento cardíaco e visualizando, ouvintes, no centro dos nossos corações a joia inefável, a joia da chispa divina que repousa no lótus dos nossos corações, um raio que provém diretamente do grande sol oculto. Por trás do sol material que irradia com poder e beleza, há um outro sol ainda mais fulgurante, que é o sol do Espírito de Deus no nosso sistema solar. E o nosso pequeno e pulsante coração é apenas, ouvintes, um simulacro daquele grande sol espiritual, e dentro dele há uma pequena fagulha daquele ser indizível. Vamos, ouvintes, perceber essa luz se expandindo dentro do nosso ser, iluminando toda a nossa aura, e vamos procurar nesse momento compreender e internalizar as palavras deste mantra. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Unindo as mãos diante do coração, ouvintes, eu digo: Namastê Om Shanti. Amém, queridos ouvintes, muito obrigado pela sua audiência, o seu prestígio. Que essa chispa divina, que essa luz esotérica ilumine cada vez mais os caminhos das vossas existências, ouvintes. Deixaremos vocês agora com a programação musical totalmente interativa aqui da Rádio Esotérica FM, convidando a todos vocês para as próximas edições do nosso programa. Recebam aqui de Osmar de Carvalho, coordenador da Levir, o nosso virtual, mas é um caloroso, ouvintes, é um fraternal, um irradiante abraço de carinho, de amor por todos vocês, deixando a todos aqui com a bênção do Mestre, dos anjos e dos homens, o Divino Cristo, que eles possam abençoar a vida de todos vocês. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Uma boa noite para todos.